Graça e paz, meus queridos. Aqui é a pastora Rosângela, da Igreja Evangélica Ministério Aliança, de Ipanema, Minas Gerais. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve palavra que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Hoje em dia é muito comum as pessoas quererem estar com Jesus e com o pecado ao mesmo tempo. Só que isso não é possível. Deus nos chama para santificação. O que é mais fácil? Se controlar ou brigar? Dar a outra face ou dar o troco? Pensar antes de falar ou falar sem pensar? Dizer a verdade ou mentir? Ajudar quem está sofrendo ou olhar para o próprio umbigo? Certamente as segundas opções são as mais fáceis, né? Por mais que não seja o nosso desejo, muitas vezes é o que nós fazemos. Fazemos as escolhas erradas, exatamente o que não queremos, é isso que praticamos nas nossas vidas. A situação fica ainda mais complicada quando nós conhecemos Jesus. Uma verdadeira batalha começa dentro de nós. A carne versus o espírito. A carne contra o espírito contra a carne. E assim vai. Em Gálatas 5,17 está dizendo: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É bíblico, meu querido. A luta entre o velho eu e o novo eu parece nunca ter fim. Nessa disputa, a melhor coisa que podemos fazer é nos perguntar: em meu lugar, o que faria Jesus? Em meu lugar, o que faria Jesus? Agir como o Senhor em certas situações é muito difícil, mas a palavra nos exorta que aquele que diz que está nele, em Cristo, também deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Então, aquele que diz que está em Cristo também deve andar como ele andou. Se a palavra nos exorta dessa maneira, significa que é possível, sim, fazer as escolhas certas. Resistir às tentações, fazer o bem, ter autocontrole, recusar o que a carne pede, obedecer ao Espírito. É difícil, não é fácil, mas é possível. O apóstolo Paulo, considerado um dos maiores cristãos de todos os tempos, ele chegou a dizer: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Romanos 7, versículos 18 a 19, está dizendo assim. Depois disso, depois do apóstolo reconhecer que o bem que ele quer ele não faz, mas o mal que ele não deseja é o que ele mais pratica, ele finaliza dizendo: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Está logo na sequência aí em Romanos 7, no versículo 20. Se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. A nossa tendência em pecar foi gerada desde Adão e Eva. Se quisermos vencer essa luta, nós precisamos alimentar o nosso homem interior com as coisas de Deus. Mas é tão mais fácil alimentar a nossa carne, não é verdade? Quantas vezes o Espírito Santo nos chama para um momento de intimidade e de oração, e a gente vai deixando para depois. Chega um momento que o Espírito Santo nem incomoda mais, nem convida mais a um diálogo com Ele. Quantas vezes o meditar na palavra é substituído por entradinhas nas redes sociais, Facebook, internet, Instagram ou tantos outros.
Nós precisamos aprender a alimentar o nosso espírito, o nosso homem interior. É buscar na palavra, é orar, é jejuar, é meditar na palavra de Deus. Sabe, lá em Gálatas 5:24 está dizendo: os que pertencem a Cristo Jesus, eles crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Será que temos crucificado a nossa carne? Será que temos crucificado as nossas paixões e os nossos desejos? Será que pertencemos verdadeiramente a Cristo? Se pertencemos verdadeiramente a Cristo, a nossa carne não pode nos vencer. Precisamos ser mais fortes do que ela. Mas como ser mais forte? Como isso é possível? Se realmente temos Cristo como Senhor e Salvador, nós não podemos permitir que o pecado continue dominando os nossos corpos mortais, fazendo com que obedeçamos aos seus desejos. Quando a sua carne quiser falar mais alto que o Espírito Santo que habita em você, lembre-se que Jesus já pagou pela sua liberdade. Jesus já pagou pela sua liberdade. Romanos 6:12. Nós não podemos permitir que o pecado continue dominando os nossos corpos mortais, fazendo com que obedeçamos aos seus desejos. Ei, entenda, você hoje é nova criatura em Cristo Jesus. Os seus desejos carnais não podem te dominar. As ofertas do inimigo não podem nos convencer a fazer o que é errado. Essa luta, ela sempre existiu e ela sempre vai existir. É uma luta que só a morte vai nos separar dela. É o espírito contra a carne contra o espírito. Você só vai se ver livre dessa batalha quando o Senhor te chamar para a presença dele. Ou, se você for um derrotado, quando você for chamado para longe da presença do Senhor. Entenda, meu querido, essa batalha existe. Ela é travada 24 horas por dia, em todo o tempo. É o inimigo tentando nos provocar sentimentos que nos distanciam da vontade do Senhor. Sentimentos às vezes de revolta, sentimentos de humilhação, desejo de querer ser mais e melhor. São batalhas espirituais. Desejo às vezes de querer ser o que não é. Batalhas espirituais. Quando Jesus morreu e ressuscitou, nós nos tornamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E é por isso, por isso você já tem a vitória que precisa e a capacitação para nunca mais ser escravo do pecado. A chave está na sua mão, meu querido. A chave da vitória está nas suas mãos. E sabe quem foi que te entregou? Foi o Senhor Jesus. Quando Ele se ofereceu ali, quando Ele morreu em sacrifício pelas nossas vidas, Ele depositou nas nossas mãos a chave da vitória. Então cabe a nós usar essa chave. Fortaleça o seu interior com oração, com louvor, com leitura da Bíblia, todos os dias. E seu relacionamento com Deus será cada dia melhor. Então, é ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Feche seus olhos. Deus, quero neste momento colocar diante de Ti, Senhor querido, as nossas vidas, as nossas limitações, tudo que temos, tudo que somos. Senhor, reconhecemos que nada podemos sem a Sua misericórdia. Reconhecemos e entendemos, ó Deus, que sem o Seu amor, sem a Sua ajuda, nós não podemos nem levantar da nossa cama ao amanhecer, ó Pai. É difícil a caminhada. Então te peço, Deus, em nome de Jesus, fortalece-nos, ó Pai. Nos dê, Senhor querido, um espírito fortalecido por Ti, Pai. Ajuda-nos, Deus, a alimentar o nosso espírito e enfraquecer a nossa carnalidade.
Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, somos carentes da Sua misericórdia. Ajude, Senhor, aqueles que estão rastejando, aqueles que estão enfraquecidos, ó Pai, a se ver de pé novamente. Fortalece a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria, nos dê direcionamento direto da Tua parte, do Teu trono, para conduzir a nossa vida e viver o Seu propósito. Em nome de Jesus que eu te peço. Abençoe a cada um desses que estão ouvindo essa ministração, que estão orando comigo neste momento, ou que ainda vão participar, ó Pai querido, desse devocional. Mas que tudo seja feito, ó Pai, em nossas vidas, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua graça, que possamos viver o Teu chamado, que a nossa vida possa estar em alinhamento com o Teu desejo, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Paz perfeita, queridos.